Esse vídeo não esperava que ia ficar tão longo, mas eu já devia ter previsto. A ideia desse vídeo foi tentar um estilo novo de gravação, que seria comigo mesmo falando pra tela. Então, pra isso, eu tive a brilhante ideia de fazer uma lista de filmes em vez de uma review. Então, se eu já demoro pra falar de um filme, imagina 10, que era a ideia original, e eu nem consegui fazer 10, só foi 7 filmes, porque os outros últimos 3 eu não consegui terminar de gravar. São 10 filmes completamente aleatórios, acho que a única coisa em comum é que eu curti assistir todos eles, mas que eu peguei, fui pegando de cabeça, fiz uma listinha em um ponto TXT, assisti todos eles, fiz um roteirinho breve, tudo mais, a sinopse, e falei um montão de coisa. Esse vídeo tem um montão de bruto que eu descartei, deu esse vídeo gigantesco que 5 pessoas vão assistir inteiro. E cara, eu definitivamente não vou fazer lista por um bom tempo nesse canal, se é que eu vou fazer lista de novo, porque meu Deus, foi um inferno editar essa porra. No final das contas, são só 7 filmes que eu falei mesmo. Na próxima review, na próxima análise de filme, eu provavelmente vou tentar fazer de novo esse negócio de aparecer o meu rosto em vez de boneco de animação, porque eu curti esse estilo e vamos ver no que dá. Então, bom, tudo explicado, bora pra lista. Ai, que arrependimento. E vamos para o primeiro filme desta lista, que não é nada mais, nada menos do que Aeroporto. Mas vamos lá, vamos começar do início. O que é este filme? Quais são suas histórias? O que é um aeroporto? Bom, Airport, no idioma original, é um filme lançado em 1970, contando que ele ganhou até o apelido de Aeroporto 70, e é um filme que vem inspirado em um livro de mesmo nome, escrito por Arthur Hailey em 1968. E a história, resumindo bem, são causos em um aeroporto, mais especificamente no aeroporto Lincoln, lá nos Estados Unidos, e tá acontecendo um caos, tá uma bagunça, tá uma baderna, porque está acontecendo uma das piores tempestades de neve dos últimos tempos. Então tá tudo uma bagunça, o trânsito tá lotado, os estacionamentos estão cheios, tem um montão de voo que tá atrasado, tá um caos e cada 5 minutos acontece uma bomba. Literalmente. Mas além dessa pequena sinopse que eu dei, é dizer que o filme tem muito mais coisa, ele tem uma porrada de personagens, uma porrada de plot. Afinal, alguma coisa tinha que ocupar as 500 páginas do livro original. E bom, só pra vocês terem uma noção, vou explicar rapidinho quais são as plots pra vocês saberem do que se trata Aeroporto. Então, aqui vai. Temos Mel Baxfeld, que é o protagonista mesmo, e ele é o diretor do aeroporto e tem que ficar lidando com os BO que tá acontecendo. O principal deles no início tá sendo um avião que ficou atolado impedindo a pista 29. Nisso ele tem que usar a pista 22, que passa em cima de um centro residencial e fica atormentando todo mundo dá mal motim, tudo mais, protesta e tudo, dá uma merda. Mel também tem um casamento mal sucedido à beira de um divórcio, e à beira de trair a esposa com uma tal de Tanya Livingston, que é uma mulher que trabalha com ele e tudo mais, eles têm um relacionamento bonitinho lá no aeroporto. Temos também outro protagonista, o Vernus Demarest, que é um dos pilotos e é cunhado de Mel. E além de ser um belo de um arrogante, belo de um arrombado com o próprio cunhado, ele também trai a esposa dele com outra mulher, uma aeromoça lá, que, acredite, está grávida. Então todos têm todo um plot, tudo mais, se ela vai ter o filho ou não, se ela leva pra adoção e tudo mais o que fazer. Também tem uma senhora idosa que entra clandestinamente no avião que o Verne vai pilotar. E nesse mesmo avião temos O Guerreiro, um ex-militar com sérios problemas mentais e psicológicos, além de problemas financeiros para sustentar a esposa e filhos. Nisso ele tem um plano de criar um seguro de vida com valor altíssimo e explodir um avião com uma bomba na sua pasta. A galera descobre o plano, monta toda uma maracutaia para tirar a bomba, que quase dá certo se não fosse um belíssimo corno manso de pior espécie que assusta o cara vai no banheiro, detona a bomba, atinge lá a mulher que tá grávida, então acontece todo um rolê, você tem que pousar o avião, dá uma merda, e a única pista que dá pra pousar o avião é a pista 29, que tá com aquele avião atolado, então os caras tem que tirar aquele avião, porque senão vai dar merda, que senão o avião vai cair, porque ele já tá instável e tudo mais. Há muita coisa que acontece nesse filme. Não sei se vocês entenderam exatamente como é que foi a minha explicação, mas há de se dizer que é um belo de um novelão, tem um montão de coisa, um montão de plot, um montão de traição, é romance, é tragédia, é tudo que uma senhora de 70 anos assistindo novela iria gostar de ter. Mas pode não parecer, mas realmente é um filme que ele consegue segurar bem todas as plots dele. Ele consegue estabelecer todo mundo, consegue desenvolver todo mundo, então ninguém fica meio que de fora. Afinal, a grande parte da história é focada em 2 núcleos, que são o aeroporto e o avião que tá a bomba. Então significa que meio que tá todo mundo meio que reunido, todo mundo ajuda todo mundo e tudo mais. No avião, que tem muita gente, muito personagem que vai tentar ajudar a decifrar quem que tá com a bomba e como tirar a bomba dele, que é um belo de uma trama que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E é isso, é um filme que
ele é bem focado em tensão. Ele é um filme que ele é gradativo, ele é bem até lento, se tu olhar com os olhos de hoje, mas ele vai criando esse suspense, ele vai mostrando como as coisas no aeroporto estão complicadas, como cada personagem tem a sua plot diferente, cada personagem tem seus defeitos e qualidades. O Verne, por exemplo, pô, o cara é um belo traíra, filho da mãe, mas ele é carismático, principalmente pela atuação do ator que interpreta ele, que é o Dean Martin. Ele é carismático, ele é belo arrombado, umas boas cenas, mas ele é carismático, você vai tendo uma certa afetividade com ele, e tu não quer que ele exploda junto com várias outras pessoas naquele avião, que seria uma tragédia pra muita gente. E óbvio que falando da tensão de aeroporto e do suspense que é criado, eu não poderia deixar de mencionar a trilha sonora deste filme, que é foda! É uma música que realmente ajuda a criar esse clima de tenso, assim, esse clima de... Não sei, pra mim dá um clima de operação, eu não sei como explicar, mas é esse clima tipo de seriedade. Tipo, como se fosse, sei lá, várias pessoas em uma sala planejando o que fazer quando tem um homem com uma bomba e um avião. Enfim, tem todas essas qualidades, os personagens são muito carismáticos, como o filme ele é gradativo e tudo mais. Tudo isso ajudou ele a ficar muito popular, ele ganhou ótimos elogios na crítica da época, contanto que ele até foi indicado ao Oscar de melhor filme em 1971. Tá certo que com acontecimentos recentes ganhar Oscar de melhor filme não exatamente vai dizer se o filme é bom ou não, mas acho que dá pra se considerar que pelo menos a galera curtiu. Foi um filme maneiro, foi um filme legal. E com toda essa popularidade de aeroporto, ele foi bem influente na história do cinema, assim criando todo um gênero de catástrofe que foi muito famoso ao longo dos anos 70. E isso até inspirou o Aeroporto a ter suas continuações, que no caso foi Aeroporto 75, Aeroporto 77 e Aeroporto 79. Não vamos falar sobre esses filmes porque não vale a pena. Não são filmes bons, não são filmes legais. Só pra vocês terem noção, lixo, literalmente considerado o pior filme de avião de todos os tempos. A única coisa boa desses filmes é que os pôsteres deles são muito bonitos. E este foi Aeroporto, nosso primeiro filme da lista, mas acho que já falei demais dele, então bora seguir em frente, bora pro próximo filme. Oh yes! E agora, como nosso próximo filme, vamos largar um pouquinho os anos 70 e vamos para uma franquia antiga, mas também ficou muito popular mais recentemente, que é Duna. E eu vou falar do Duna 1 de 2021, não da continuação ou do filme dos anos 80 do infelizmente falecido David Fincher. Tá certo que com os filmes que eu já falei nesse canal, acho que seria mais a minha cara falar do filme dos anos 80, mas foi mal. Não vai rolar. Então eu vou pegar o filme de 2021 mesmo, do Villeneuve. Enfim, Duna é inspirado na série de livros Duna, lançada logo na década de 60, escrito por Frank Herbert. A dizer que essa série foi tão famosa que literalmente o primeiro livro é considerado o livro de ficção científica mais vendido de todos os tempos. Então é óbvio que uma hora isso iria virar filme. Tentaram nos anos 80, não deu certo por vários motivos. Nossa, coitado do David Fincher, mano. O cara sofreu, hein? O cara gerou traumas. Então coube em 2021 o Villeneuve ter que fazer a sua versão, que foi supimpa. E falando um pouquinho da história, Duna ele é todo concentrado em uma disputa política na pós de Arrakis, um planeta deserto que é rico em especiaria, um pozinho que ele serve muito para ajudar em viagens intergalácticas. Então, se tu tem especiaria, tu é rico. A disputa principal é entre a casa Harkonnen e a casa Atreides, que... Bom, a casa Harkonnen era a antiga proprietária lá, que fazia os negócios, fez merda, saiu no planeta. E a casa Atreides é a nova proprietária do terreno. E eles não querem só pegar a especiaria como a casa Harkonnen. Não, eles querem fazer uma parceria com o povo Fremen, que é um povo do deserto que se adaptou às condições extremas do deserto e vivem lá tranquilamente, tudo. Então eles querem ter essa força com eles, como uma parceria, para poder ter um exército mais forte, poder ter paz e harmonia no planeta em vez de ter só guerra e putaria. O personagem principal desse filme é Paul Atreides, o filho do duque da casa Atreides, e ele é dito como um escolhido, o Liza Al-Gaib, dito pelos Fremen, que não é só pelos Fremen, ele também, a mãe dele disse esse papo de ser escolhido, uma espécie de messias, a mãe dele que faz parte de um culto louco aí, acontece um montão de coisa, e daí que essa que é a plot. Daí vai passando o filme, vai acontecendo um monte de coisa, um monte de putaria, lá o deserto acontece toda uma guerra e tudo, tem um imperador, os caralho. É uma lore bastante complexa, são 2 horas e meia de filme, quase 3 horas, então é muita coisa que acontece nesse negócio, muita catástrofe, muita coisa, mas acho que é isso, né? Resumindo a história, acho que seria mais ou menos isso. Não sou um especialista de Duna, provavelmente falei muita merda, os fãs de Duna, por favor,
Não me xinguem. E agora, o que eu tenho para falar deste filme? Bom, já adiantando, eu gostei bastante de assistir. Entre, acho que, várias coisas boas que ele tem, acho que eu preciso destacar alguma coisa que eu não duvido que muita gente deve falar, que é o universo que é criado. É todo um universo amplo, você consegue perceber bem que tem várias espécies, vários tipos de relação entre cada uma tem sua cultura. Ele consegue te instigar bastante para tu saber que é um mundo muito maior do que parece. É um mundo muito maior do que a Casa Harkonnen, do que a Casa Atreides. É um universo inteiro. Tem vários planetas, vários mundos. Isso é muito intensificado também por causa da trilha sonora desse filme, que é foda. Ela tem vários ritmos, tem aquele... Tem um helicóptero. Fui imitar a porra da trilha do filme e imitei a porra do helicóptero, né? Quem não lembra de tudo, naquele filme lá que começa, tá uma tela preta e do nada tem a porra de um helicóptero de combate surgindo no meio do nada. Filme bom da porra! Enfim, a trilha sonora, ela consegue criar bem, acho que essa sensação meio de ambiente estranho e tudo. Além disso, também tem, obviamente, os efeitos especiais, que acho que essa é uma parte que pecava bastante na versão dos anos 80, que tinha uns chroma key meio zoado, que ficava meio estranho. Aqui não, aqui tinha um estilo diferente pra fazer com que essa sensação de deserto mesmo. Tu olha a fotografia do filme, tu vê deserto. O cara pode estar no meio de um estabelecimento que não tem nada de areia, nada, mas tu só olhar a imagem, tu vai pensar, os caras estão enfurnados no meio do Saara. O que eu achei muito foda, um belo detalhe que dá bem essa ambientação do filme, que é muito boa, é muito incrível. E as naves eu tenho quase certeza que boa parte dos designs foi bem inspirados no livro. Eu acho que os caras não inventaram muita coisa. Eu não sei, é a minha opinião. Não deveria ser opinião, eu deveria ter pesquisado mais sobre. Mas, mano, eu estava com preguiça. Eu tenho que falar sobre 10 filmes nesse vídeo. Não estou acostumado a fazer esse tipo de coisa. Então, gente, piedade aqui, por favor. E o design das naves, cada nave é bem diferentona, umas ideias muito maneiras. Eu gosto muito daquela nave libélula que tá no meio do deserto, aí ela começa a voar com as asinhas e tudo, é muito bagulho, muito maneiro. E os efeitos especiais ajudam bastante, porque eles conseguem construir bastante, não tem nenhum efeito que eu acho tosco, não, todo mundo é muito consistente, é bem melhor do que uma Marvel da vida. E uma coisa que também não poderia deixar de citar também é a direção do filme, porque o Villeneuve, ele consegue criar cenas lindas, ele consegue criar quadros com a direção dele. O cara consegue, tipo, fazer cenas muito fodas que vão dar vontade de pegar e moldurar aquele negócio que é lindo demais. Exceto aquela minhoca lá que aparece no filme, que, devo dizer, essa é uma das coisas que eu acho que os anos 80 faziam melhor, que pelo menos a minhoca dos anos 80, pelo menos não tinha um formato de um cu. É sério, mano, se tu vê aquela cena que aparece a minhoca, amigo, é a porra de um ânus gigantesco, não tem como você não ver, meu amigo. Eles tem uma cena que dá um close-up lá dentro, que puta merda, aquilo é um belo de um ânus. Os caras fizeram um cu. Mas acho que isso é tudo que eu tenho a dizer sobre esse filme. É um filme que eu curti bastante, reassisti pra fazer essa lista. Sci-fizão, muito maneiro. E bom, acho que foi isso, né? Vamos seguir para o próximo filme da lista, que vai ser Homem-Aranha no Aranhaverso. Gostou dessa transição extremamente épica em que eu boto o dedo na sua cara que está assistindo este vídeo? Pois é, vamos falar do nosso querido Miles Morales, nosso querido Homem-Aranha, que é um personagem que já existe há um tempinho, se eu não me engano que é 2006 que ele apareceu pela primeira vez. Já tem um tempo de quadrinhos, mas acho que esse foi o filme que deu o grande boom no personagem. Hoje em dia todo mundo fala dele, hoje tem jogo dele, tem um montão de fantasia dele. Agora falando um pouquinho da história, acho que todo mundo já conhece. Oh meu Deus, sou um adolescente fudido que foi picado por uma aranha nenhum. E cara, eu consigo me virar nas coisas, solta raio, fico invisível. Oh meu Deus, o Homem-Aranha morreu pelo rei do crime, Widescreen muito pica. Homem-Aranha com barriga de chupa, multiverso pra vender por declarei mulher que o Andrew Garfield quebrou bacio. O cara tem preto e branco, mano, tá nos anos 50, o que é o filho da puta? Um porco! Acabou o filme. Ok, então depois desse belo resumo, vou falar um pouquinho do que eu achei. Então, aqui ó, começando pelo principal. Esse filme é lindo. Que lindo, cara! Mano, a estética de animação dele, de que ele tenta esse negócio de meio que emular uma história em quadrinho. Cara, vou dizer, esse deve ser, é o filme que eu acho que mais dá sensação de quadrinho que tem. Uma coisa que eu adorei nesse filme que foi eles, tipo, usarem aqueles... Não me lembro qual é o nome daquelas bolinhas preta, que é muito reconhecido por causa do traço do Jack Kirby, que era um artista da Marvel dos anos 60. Cara, isso é muito foda. Toda a estética dele é muito bonita, mano. Dá gosto de tu ver aquele filme. Enfim, acho que também não posso deixar de mencionar mais especificamente dos personagens. Acho que principalmente o Peter B. Parker, que faz essa parceria com o Homem-Aranha, de ajudante mesmo. É um negócio que é muito legal, muito bem desenvolvido. Dá esse negócio de as coisas de aprendizado, dessa pra ensinar o Miles a ser um Homem-Aranha, o que é cada vez mais intensificado aí quando os outros aparecem, cada um tem o seu estilinho. Cada um tem mais ou menos sua estileira. O Rei do Crime também, o principal vilão, que é o famoso... Qual vai ser o tamanho do personagem? Sim. Acho que é esse, né? Outro filme muito legal pra você ver aí. Um filme de super-herói muito maneiro, muito supimpa. Bem diferente do que tá sendo lançado na Marvel e tudo, que é tudo aqueles enlatadão do cacete. É um filme, porra, que eu posso dizer, mano?
Acho que simplesmente se tu olhar qualquer cena desse filme, acho que vai dar vontade de ver, porque é um filme que é lindo, é um filme que tem uma história muito boa, muito divertida, é um filme engraçado, então, porra, né? Então, se tu tiver um tempinho, 1 hora e pouquinho, né? Um filme rapidinho, de animação. Filme de animação normalmente é rapidinho, né? Porque, porra, pra fazer é um parto. Mas se tu tiver um tempo, assista, é foda, é incrível, é maneiro, é demais. Ô, Makita, filha da... E agora vem outro momento incrível, onde eu falo de um filme que 10 pessoas que assistirem esse vídeo vão conhecer ou terem assistido, que é The Italian Job, ou conhecido aqui no Brasil, Golpe à Italiana, que é um filme que o título dele sempre me confundiu muito, porque eu não sei de onde eu tirei, mas eu sempre imaginava que o nome dele em português era Serviço à Italiana. Vocês viram, a coisa era tanta que no arquivo TXT eu botei todos os filmes que eu assisti, eu botei Serviço à Italiana, não sei de onde eu tirei esse título, mas tá lá. Bom, é um filme lançado em 1969, então é uma caralhada de tempos atrás. E qual que é a história dele? Sobre o que ele fala? E o que tem de minimamente interessante pra falar sobre esse filme? O filme nos apresenta Roger Beckerman, um criminoso que é assassinado nos Alpes. Então nisso ele deixa um rolo de filme dando instruções de um golpe que ele queria fazer pra Charlie Crocker, que é um antigo colega dele. Então ele dá esse rolo com as instruções pro Charlie realizar esse golpe. O plano do golpe era o seguinte: invadir o sistema de trânsito da cidade de Turin, na Itália, assim causando um enorme engarrafamento. Nisso, um grupo iria sequestrar um furgão que estava sendo escoltado, e nesse furgão tinham 4 milhões de dólares. O que, arredondando a inflação para hoje em dia, seria mais ou menos equivalente a 34 milhões de dólares hoje. Então, é dinheiro pra caralho. Então o filme é isso, mostrar o processo de desenvolvimento do plano, de como que eles iam fazer para invadir o sistema de trânsito, como que eles iam bolar para pegar o dinheiro, pegar barras de ouro, que não é nem um pouquinho fácil, já que ouro é tipo... pedra, é pesado, não dá pra você simplesmente pegar uma bolsa e sair carregando ouro por ali pra quê. E também o plano sendo executado no final do filme, que daí seria a grande perseguição e tudo. É mais ou menos essa história. Esse filme é um filme que ele é simples até, como vocês puderem ver a premissa dele bem basiquinha, tipo, vamos fazer um golpe. Como vamos fazer esse golpe? Desse jeito vamos fazer o golpe. Fizemos o golpe, acabou o filme. Mas acho que justamente por ser simples, ele até que é bem divertido. É muito legal ver, tipo, como é que eles vão bolando esse plano aos poucos. Você vai vendo eles cada vez pegando os elementos que eles vão usar. E além disso, tem uma coisa que eu não tinha mencionado no resumo, mas também tem um belo problema com a máfia. A máfia tá na cola deles. A máfia foi quem matou o Roger, pra gente conversar. Então também tem toda essa tensão, mas no fim das contas tudo é resolvido bem fácil, afinal a máfia fica presa no trânsito. Esse filme também é bem mais voltado pra comédia, então ele vai essa mistura de comédia, ação, mas acho que tipo o grande... Nossa, tô amarelo pra porra nessa filmagem. Mas o grande triunfo desse filme é a cena final, a cena do assalto, a grande cena de ação. E o elemento que é bem icônico nessa perseguição final são os 3 carros que eles usam no assalto. São 3 Mini Coopers com as cores da bandeira da Inglaterra. Então tem um vermelho, um azul e um branco. A ideia é que eles são 3 carros pequenos e são bem rápidos, então eles conseguem transportar o ouro bem rapidinho. E daí eles vão pra vários lugares diferentes, vão pra um shopping, escadaria, passam em rio, sei lá. Os caras vão trocentos lugares diferentes com esse carro, mano. Os caras, tipo, dá a volta em um montão de lugar, dá um montão de drible na polícia. É uma cena que é intensa. Não é a cena mais emocionante de carro que tu vai ver, afinal, é nos anos 60. É um pouquinho mais lento. Tem os negócios também de usar trilha sonora. Antigamente não tinha tanto isso de usar trilha sonora nesse tipo de cena. Então é uma cena meio muda, só com o barulho dos motores do carro. Só que mesmo assim são cenas divertidas, são cenas legais de assistir, de acompanhar. E também a musiquinha do filme, que eu não posso deixar de comentar, que ela é bem legalzinha de escutar. Não sei se era um hino já popular ou se foi inventado pro filme, mas seja lá como for, é legal. This is the Self-Preservation Society. This is the Self-Preservation Society. No final das contas foi um filme muito divertido de ver, foi muito maneiro. E é um filme que eu recomendaria, porque é um filme que ele é curtinho, foi legal, tem uma traminha básica, tem personagens que são meio bem carismáticos e essa perseguição com os Mini Cooper é um negócio que é bem emblemático, né? Contanto que se você pesquisar, boa parte das coisas que vão aparecer vão ser sobre esses Mini Coopers, que é um detalhe bem legal do filme, é um bagulho que realmente marcou. E meio que é isso que eu tenho pra falar sobre esse filme, então The Italian Job, golpe italiano, não serviço italiano como eu sempre me confundia. Bom filme, filme divertido, e agora vamos para o próximo filme desta lista. Yeah!
Então depois de falar deste filme bem desconhecido, para dizer o mínimo, vamos pegar algo um pouquinho mais popular. O filme mais oitentista que existe. E é óbvio que eu estou falando De Volta para o Futuro. Simplesmente um dos melhores filmes que você pode assistir, ou pelo menos um dos mais divertidos, porque tipo, acho que eu nunca senti tanta sensação de assistir 1 hora de filme e parecia que só passou meia hora. O filme é de 1975, dirigido pelo Robert Zemeckis, e a história dele todo mundo conhece. Marty McFly é um jovem adolescente que é amigo de um cara chamado Dr. Brown, que é um cientista maluco e que inventou a máquina do tempo, usando um DeLorean, que é o pior carro que ele poderia usar para isso, já que para a máquina do tempo funcionar ele precisa atingir uma certa velocidade, e o DeLorean ele era tudo menos veloz. Enfim, ele faz a máquina do tempo, é super estiloso, super bonito e tudo mais. O Marty McFly entra lá por causa de umas merdas que acontecem, e ele, por acidente, acaba voltando no tempo de 1985 para 1955. Nisso, ele, por um outro equívoco, acaba impedindo acidentalmente que seus pais se conheçam, e ele vai lentamente desaparecendo com os irmãos dele. Nisso também, para piorar a situação, numa das coisas mais traumatizantes que tem esse filme, a mãe dele tá apaixonada por ele, criando assim cenas perturbadoras. Então nisso ele tem que fazer com que os seus pais se conheçam para ele poder nascer e arranjar um jeito para voltar para 1985. Nisso, lá nos anos 50, ele encontra o Dr. Brown, e daí eles vão se ajudando para encontrar o meio para dar energia pro DeLorean para ele voltar pro futuro. No final tudo tá certo, a mãe dele larga o incesto e vai namorar com o pai dele, de boa, e daí ele volta pro futuro, tudo lindo, tudo maravilhoso, e boas, acabou o filme, dando espaço pra continuação. Oh yes! E vamos ver o que tem pra dizer sobre esse filme, que ele é bom, ele é incrível, ele é foda, ele é demais, uma maravilha do cinema. Até hoje me lembro a primeira vez que eu assisti esse filme, foi na TV, tava passando justamente a cena da primeira aparição do DeLorean, que me deixou um pouquinho curioso, assisti, quando fui ver, assisti o filme inteiro. E porque, cara, é um filme que ele te prende bem, é tudo muito foda assim, mano, o DeLorean. Agora, quando uma pessoa pensa em máquina do tempo, a pessoa vai pensar no DeLorean, porque ele é simplesmente uma das máquinas do tempo mais icônicas da história. Eu acho que é a mais icônica, porque, sei lá, com ela vem que, tipo, a TARDIS, provavelmente. Acho que a máquina do tempo do filme Máquina do Tempo, que é bem marcante, a primeira máquina do tempo da história. Mas, tipo, o DeLorean tem que dizer, mano, toda essa ideia de ser um carro, daí ele acelera, daí volta lá pro negócio, é muito irado. Tu não vai ver nada igual, é muito foda. E também a dupla Marty McFly e Dr. Brown são um negócio muito incrível. O Dr. Brown é simplesmente a essência do cientista maluco. Tem cara desde que se pensar em cientista, vai pensar nele, nem cientista maluco, se pensar em cientista normal, vai pensar nele. Não é à toa que uma dupla que inspirou tanta coisa, tipo, pô, Rick and Morty é... Eu nem preciso dizer, né? Porra, tem pouquíssimas semelhanças. Pô, a versão beta do Rick and Morty era literalmente... Mano, era na cara Marty McFly e Dr. Brown. É incrível, não tem diferença nenhuma. E também a construção das cenas, tipo... De novo, a cena final do filme, acho que tiveram poucas cenas no cinema que eu já vi que me deixaram tão tensos e aflito quanto essa cena final, que, nossa, eu tenho esse negócio com cena de tempo, cena com tempo, que o tempo tá acabando, os protagonistas têm que fazer alguma coisa e não dá, tá dando tudo errado, é um negócio que me pega muito e, nossa, eu fico agoniado. Ah, sei lá, é um filme foda e, pelo amor de Deus, se tu não assistiu, amigo, assista, porque é uma das melhores coisas que tem. Ele tem as duas continuações. Os 3 filmes são bons, os 3 filmes são ótimos, são excelentes. Só esses 3 filmes são muito melhores do que muita coisa que já foi lançada antes e depois. Mas, sendo bem sincero, eu prefiro o primeiro filme do que os outros. O 2 é muito bom, o 3 é muito legal também. Tem gente que vai esquecer do 3, não assistir o 3, ou até achar que o 3 é ruim, não sei. Mas eu adoro o terceiro filme, é muito maneiro e, pô, é muito injustiçado por muita gente. Mas falando em viagem no tempo, então por que não voltamos uns míseros 92 anos para 1933, ano em que eram lançados nos cinemas ingleses O Homem Invisível. Filme dirigido por esse cara, que é adaptado do livro de mesmo nome, escrito pelo H.G. Wells, que é um escritor inglês de terror, sci-fi bem conhecido. Já fez várias obras como A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos, então ele é um escritor bem influente na ficção científica. E em 1887 ele escreveu O Homem Invisível, livro que eu li recentemente, então me motivou um pouquinho para colocar esse filme aqui nessa lista. E esse filme também, ele é parte da série de filmes da Universal, que ficou conhecido como os monstros clássicos da Universal, que tem Frankenstein, Drácula, o Corcunda de Notre Dame, Monstro da Lagoa Negra, toda essa galerinha aí
e o Homem Invisível faz parte dessa galera, como um desses monstros icônicos da cultura pop. O filme e o livro tem muitas diferenças entre si, mas eles têm uma coisa em comum que é meio que a premissa e o início dele que são mais parecidos. Que é a história de um homem estranho, com toda essa aparência bizarra aí, que ele vai numa cidadezinha pequena chamada Ipin. Lá ele fica em uma pensão e daí acontece um montão de coisa, muito bagulho estranho, porque o cara é mal educado, o cara é grosso, o cara fica xingando todo mundo, faz mó estardalhaço, até o ponto que ele agride o dono da pensão, e nisso ele chama a polícia, acontece mó caos, e daí o cara fica puto, e quem diria, ele é invisível. Daí ele tira suas roupas, ele fica completamente peladão, e foge por aí, tacando terror em tudo e todos que ele vê pela frente. Então nisso, cabe a polícia tentar arranjar um jeito de descobrir onde ele tá, porque ele é invisível, daí fica meio complicado a coisa, e como derrotar ele. Além disso, também tem uma pequena plot das pessoas que eram próximas a ele, amigos, cientistas, uma namorada que ele tinha, que também tem desenvolvido isso um pouquinho, mas não é tanto. É mais focado no Homem Invisível fazendo caos e a polícia tentando impedir. Esse é um filme que eu curti de assistir por vários aspectos. Bom, principalmente acho que falando do vilão do filme, barra vilão, barra meio protagonista, que é o Homem Invisível que, mano, ele é um personagem que ele é muito maneiro. A caracterização dele no início do filme, que tá todo enfaixado, com a peruca e um nariz falso, que é um negócio que é bem macabro, assim, é bem misterioso. E também vários ângulos de câmera. A direção desse filme é muito boa. E ele tem vários ângulos de câmera que enfatizam, tipo, imponência que ele tem, que é um bagulho que é muito foda, que dá pra sentir que ele é um cara meio doido. O resto dos personagens, ok, tem aquelas coisas que é bem anos 30, né? Tipo, o personagem feminino que é a namorada dele, que, curiosidade, é interpretada pela mesma atriz que interpreta a Rose velha em Titanic. Mas é aquela coisa, aquela típica personagem de mulher de filme antigo que não faz muita coisa no filme, que é bem merda de ver hoje em dia, mas, né, coisas da época. Falando nisso, também tem os efeitos especiais, que é um tipo de coisa que é muito legal pra mim de ver hoje em dia. Porque é aquela coisa, né, os caras tinham que fazer bagulho no pelo. Era 1930, não tinha o que, nem o resquício do que hoje a gente chama de efeito especial, que é foto de CG e tudo. Antes, pra fazer um cara invisível, os caras tinham que se virar. Então, tem todo um tipo de croma que eles faziam, não vou saber descrever o efeito, mas envolvia o cara vestir um traje preto, que daí tirava, era tipo um chroma key, que funciona bem. Vai ter uns negócios que vai ficar meio bugado vendo hoje em dia, obviamente, né, pelo amor de Deus, mais de 90 anos de filme, mas ele é bem competente pra sua época. E é legal ver umas coisinhas, tipo, os atores tendo que interpretar com algo que eles não estão vendo, o que hoje em dia é bem normal, mas, pô, pra época, não duvido que deve ser bem complicado pra eles. Tem uma cena que tá o Homem Invisível, só a camisa dele voando, que tem que perseguir. Na cena original, não tinha nenhuma camisa. Os atores tinham que fingir que tinha uma camisa deles pra perseguir. Também a direção desse filme é muito eficiente pra fazer esses ângulos que não tem nada, mas tu sabe que o Homem Invisível tá andando por aí, o que é um bagulho que eu acho que é muito maneiro. E até quando aparece, os defeitos, tipo, uma linha de nylon que tu acaba vendo por aí, é um negócio que eu acho legal de ver, porque mostra como era seco o bagulho, mostra como é que eles faziam, o que eu acho que é legal ver meio que por debaixo do pano, como é que os caras se viraram pra fazer naquela época. Então é isso, esse foi o Homem Invisível, outro filme muito legal, de terror dos anos 30, que passa bem essa vibe do que era assustador naquela época. E agora vamos para o próximo filme. Até esse ponto do canal eu já deixei bem óbvio quanto que eu gosto da franquia 007, então é óbvio que como o sétimo filme dessa lista, eu não poderia deixar ele de fora. E ainda tem um plus com esse filme, que é, eu tenho o DVD original dele, que é o filme You Only Live Twice, ou com 007, Só Se Vive Duas Vezes. Filme de 1967, o quinto filme da franquia oficial do James Bond, ainda com Sean Connery como papel principal. E a história fala de uma organização secreta que está sequestrando naves espaciais dos Estados Unidos e da União Soviética, o que intensifica a tensão entre os dois países que estavam no meio da Guerra Fria. Que, caramba, são muito bem coreografadas. O 007, que já estava meio envolvido no caso, então ele vai pro Japão, onde supostamente a nave que sequestrou as naves americanas e soviéticas, de onde essa nave saiu. E lá, o James Bond descobre que é tudo armação da Spectre, uma organização do mal liderada por Ennis Stravo Blofeld, que é um arqui-inimigo do James Bond, que aparece desde o segundo filme do 007, e essa é a primeira vez que a gente vai ver o rosto desse tal Blofeld. Nos outros filmes ele só aparece de relance, a gente só vê a cintura dele, ele parecendo um gato, naquele negócio bem
arqui-inimigo mesmo, que é bem vilão de James Bond mesmo. E assim segue o filme, com essa investigação, com um montão de cenas de ação, coisa bem 007 mesmo. E alerta de spoiler, o filme termina com 007 e ninjas invadindo um vulcão adormecido, que é onde a base do Blofeld está localizada. E uma batalha, acontece um monte de coisa, tudo de morre, tiroteio por todo que lado, é uma putaria esse filme do 007 antigo. E essa é mais ou menos a premissa do filme. Ele é um filme que ele é super divertido. Eu não lembrava da primeira vez que eu assisti, mas caramba, é um filme que ele é bem divertido de assistir, tem bastante cena de ação. Mesmo sendo um filme antigo, o ritmo dele é bem acelerado. E tem muitas cenas muito boas de ação, tipo, sério, tem umas cenas de briga, principalmente pra década de 60. Em especial, tem duas cenas que são muito maneiras, que é o 007 contra o lutador de sumô, que é uma cena muito foda, muito bem coreografada. É sério, chega a ser incrível como 6 anos depois, no Live and Let Die, tem umas cenas de briga bem toscas. E é muito bizarro como a gente foi disso pra isso. Caramba, downgrade do caralho. E tem uma cena final que o 007 luta contra um capanga genérico, que é um brother grandão lá. Mas essa é muito maneira porque a coreografia é legal, mas além de tudo é que a morte desse vilão, ele caindo em uma piscina de piranhas. Já que, bom, é óbvio, né, que a base do vilão tem que ter uma piscina de piranhas no meio para atacar os seus inimigos, né? Coisa de vilão de James Bond. E falando nisso, a base, cara, montaram muito legal. Eu gosto muito dessas bases sci-fi zona que tinha nesse filme do 007. Começou lá com o Dr. No, quando eles tinham bem pouquinho orçamento, os caras não conseguiram fazer algo legal, e aqui é uma base muito maneira. Eu gosto muito dela ser um vulcão adormecido, então tem todo o negócio da parte abrir pra daí vir a naves, também sair helicóptero e tudo. É uns negócios que é muito legal. Tem um negócio com esse filme que é alguns efeitos, já que eles usam muito chroma key. E chroma key é um negócio que eles demoraram um pouquinho no cinema pra eles aprenderem a usar certinho. E nesse filme tem um negócio muito estranho. Pô, tem umas cenas de carro que eles usam chroma key que fica muito bizarro, porque o chroma key faz com que o vidro do carro suma. Fica estranho, porque parece que o espelhozinho que tá no carro tá voando. Também tem outras cenas que acontecem mais com o chroma key e vidro, que são duas combinações que não se dão nem um pouquinho bem, já que fica todo zoado. Mas são coisas pra se relevar. Pô, filme de 67, né? Algumas, né? Tudo que vai ficar as mil maravilhas. Falando de outra coisa que não tá as mil maravilhas, para o James Bond virar um ninja pra cena final do filme, eles querem que ele se torne japonês. E como eles fazem isso com um puta de um Asian Face feião, cara. Qual é? Nossa, não entendo qual que é essa franquia com Asian Face. Já fizeram com o Dr. No lá no primeiro filme. Já é zoado, já é estranho. Mas porra, agora com o protagonista não, mano. Fica mó bizarro. Sorte que ele fica pouco tempo nesse negócio. Ele tira logo essa maquiagem, daí pronto, segue o filme normal. Porque, meu Deus, que bagulho que destrói parte do filme. Mas tirando isso, ainda é uma aventura super divertida. Um negócio que é super maneiro. É isso, né? Marcando essa era do filme de James Bond, que a coisa era mais extrapolada, mas com um montão de bagulho bem sci-fizão, essa era atômica e tudo, essa era do Sean Connery. Eu não tinha gravado exatamente uma finalização para essa parte do James Bond, mas acho que, tipo, em geral é isso. Até tinha mais coisa que eu gostaria de falar sobre esse filme, na verdade, sobre todos os filmes, mas é aquela coisa, né? Esse vídeo já tá com 30 minutos, já tá coisa pra porra, então... já deu, né? E essa foi a lista de 7 filmes que eram pra ser 10, coisa que eu provavelmente não vou tentar fazer de novo por um bom tempo. Só pra não ter nenhum mistério, os outros 3 filmes que iriam entrar nessa lista que eu acabei não gravando foram Cibe no Case, o primeirão lá de 2009, que é um filme de comédia maneiro. O Serviço de Entregas da Kiki, que é o primeiro filme do estúdio Ghibli que eu vi só pra fazer esse vídeo, e acabou que eu não consegui gravar ele, então... só posso adiantar que foi um filme maneiro e não sei, provavelmente vou começar a ver mais filmes dessa empresa e principalmente toda a polêmica que deu recentemente, esse caralho. E o último filme seria O Dia do Chacal, que é um clássico da década de 70, inspirado no livro de mesmo nome, que é um dos grandes clássicos literários sobre espionagem. Acabei também não conseguindo gravar ele, mas sei lá, né, esses 3 filmes, talvez no futuro eu pegue pra falar só deles, assim, numa review, que na verdade eu acho que é o que todos os filmes dessa lista merecem. No mais, é isso. Obrigado às 5 pessoas que assistiram esse vídeo até aqui. E tchau.